com o Enad ontem, e por isso nós estamos com os horários um pouco bagunçados aqui. Mas, de qualquer forma, quero desejar boas-vindas para todos vocês que já estão nesse auditório, as boas-vindas no INPA, em particular, como pesquisador da casa. E, antes de mais nada, para tirar isso logo do caminho, né, avisar vocês, todos os que já estão registrados para o Congresso, já passaram pela mesa ali da frente, podem passar para receber o apoio financeiro a partir de 12h30, como eu escrevi ali no canto quadro, naquela mesma bancada ali da frente. Vocês não precisam pegar o apoio agora, se estiverem com muita fome, saírem da palestra, podem almoçar, mas quem puder fazer isso vai adiantar a organização. E agora, como a nossa primeira atividade, a gente tem uma palestra de divulgação do professor João Lucas Barbosa, da Federal do Ceará. Eu poderia falar muito sobre o professor João Lucas, teria muito a falar da carreira dele, do doutorado que ele fez com o grande geômetra Cherny em Berkeley, da trajetória que o levou até o doutorado, que não foi uma trajetória simples. Poderia falar que ele teve aula com Elon, com Manfredo do Carmo, outras figuras eminentes da matemática brasileira na graduação, de tudo que ele fez depois, da fama que ele tem de expositor. E já estou falando, né, de fato. Mas ele acabou de aceitar um convite nosso aqui da organização para falar sobre a sua trajetória e responder perguntas de vocês na quinta-feira, na mesa redonda que a gente vai ter sobre carreiras em matemática. Então, acho que ele está muito mais indicado a falar de si próprio do que eu estaria. Portanto, vou terminar aqui essa breve apresentação e dar a palavra a ele, para que nos fale do quinto postulado de Euclides. Bom dia a todos. Esse assunto do quinto postulado é algo interessante, porque ele tem a ver com o desenvolvimento da geometria atual. Bom, primeiro, uma nota histórica. Euclides viveu na Grécia, no tempo de Ptolomeu I, por volta de 300 a.C. A gente tem que lembrar que, por volta dessa época, a Grécia tinha se expandido de uma forma realmente inacreditável, né? E, em particular, tinha conquistado o Egito, né? E o Euclides viveu grande parte do tempo no Egito, que na época era a Grécia. Tá? Ele escreveu Os Elementos, que é um livro que reuniu todo o conhecimento matemático grego naquela época. Também aqui a gente tem que lembrar que livro, nessa época, não é o livrinho que a gente está acostumado aqui a pegar na biblioteca, né? Tá certo? Não existia imprensa, então as coisas eram escritas em papiros, enroladas, né? E guardadas em estantes. Tá? Os Elementos, de fato, foi o primeiro livro científico que se escreveu na face da Terra. E desde então, ele se tornou um paradigma para tudo que se escreve em matéria de ciência. De fato, começou já na época do aparecimento dele, ele já começou a se tornar o grande exemplo de como se devia escrever ciência. Tá? Ele tornou-se o segundo livro mais editado na face da Terra. O primeiro é a Bíblia, o segundo era ele. Não sei se já mudou, né? Mas até uns 20 anos atrás ainda era isso. Essa é uma página dos elementos, não é? Vocês podem encontrar isso na internet, um facsímile da página dos elementos. Ele é composto de 13 volumes, novamente tem que entender o que é que significa volumes, e o Euclides baseou a sua obra em um conjunto de 5 axiomas. Nós vamos falar exatamente sobre o quinto deles, né? Mas vamos recordar aqui os axiomas. O primeiro, como Euclides fez, né? O primeiro era que pode-se traçar uma única reta ligando dois pontos. O segundo é que pode-se continuar de uma única maneira uma reta, né, em uma reta infinita, porque o Euclides, quando ele falava de reta, ele estava pensando num segmento, algo que você traçava usando uma régua, não é? Então, o terceiro é que você pode traçar um círculo
de qualquer centro, com qualquer centro e de qualquer raio. E o quarto é que todos os ângulos retos são iguais. Bem, aí vem o quinto. Presta atenção que esses 4 primeiros, todos tinham um enunciado bem curto. Não é? Todos eram... Pode traçar uma reta ligando 2 pontos. Não é? Todos os ângulos retos são iguais. Bom, então vem o quinto axioma. O quinto axioma, vamos ver se eu consigo dizer aqui. É assim, você tem 2 retas, M e N, cortadas por uma transversal. Você tem, então, 2 ângulos, que chamamos alternos internos, do mesmo lado dessa transversal, que são ali os ângulos alfa e beta. E se alfa mais beta for menor do que 180 graus, então as 2 retas se interceptam. Esse é o enunciado do quinto axioma. Pode não ser o enunciado que vocês aprenderam na escola, mas esse foi o enunciado do Euclides. Né? Sempre tem... Esse foi o enunciado dado pelo Euclides. Bem, isso já tornava o quinto axioma algo diferente. O enunciado dele era longo, tinha mais cara de uma proposição do que realmente aquele modelo de axioma que ele tinha colocado como nos primeiros 4. Não é? Era bem diferente. Então, uma proposição equivalente ao quinto axioma, vamos lembrar o que quer dizer uma proposição equivalente? Aqui, nessa proposição, você diz que se alfa mais beta é menor do que 180, então as retas se interceptam, que é o enunciado do quinto axioma. A equivalente a gente nega. Aqui você tem hipótese e aqui tem a tese. Então, o equivalente lógico é você nega a tese, que aqui em lugar de ser diferente passa a ser igual, e a implicação é que dá a negativa da hipótese, que no caso aqui, que alfa mais beta fosse igual a 180 graus. Tá? Isso é uma verdade em geral. Quer dizer, se você tem uma proposição, você gera, simplesmente passando hipótese para tese, tese para hipótese, e invertendo a setinha, botando negativa nos dois, você gera uma proposição que é logicamente equivalente. De modo que o quinto axioma é logicamente equivalente a isso aqui, que se 2 retas não se interceptam, então a soma daqueles 2 ângulos, alfa mais beta, é igual a 180 graus. Tá? Nós vamos usar as 2 versões de uma forma indiferente. O Euclides também usou uma série de axiomas implícitos. Por exemplo, ele usou que as retas são ilimitadas. Usou que as retas são contínuas. E usou um axioma que se fala muito pouco nele, que é o chamado axioma de Pasch, em que diz o seguinte, que se você tiver um triângulo e uma reta penetrar no triângulo por um dos seus vértices, aí ela tem que sair pelo lado oposto. Estabelecem uma existência de um ponto de interseção da reta com o lado oposto. Muito bem. O Euclides fez todo o trabalho dele. Tem uma proposição muito interessante, que é o teorema do ângulo externo, que aparece no Euclides como a proposição 16. Observe, até aí o Euclides tinha usado apenas os 4 primeiros axiomas. Ele não tinha introduzido o quinto. E essa proposição, chamada teorema do ângulo externo, é aquilo lá. Ela diz que você tem um triângulo, tem um ângulo interno e um ângulo externo, os 2 não adjacentes, então o ângulo externo é maior do que o ângulo interno. Esse teorema pode ser provado de uma maneira bem simples. Você toma o triângulo, não é? Prolonga o lado aqui, CAD, tá? E toma um ponto M aqui, que é o ponto médio de BC, ou seja, BM igual a MC. Tá?
traça a reta AM, prolonga, e para aqui no ponto E, de modo que AM seja igual a ME, e liga E com C. Tá? E liga E com C. Quando você faz isso, aí o que acontece? É que o ângulo AMB fica igual ao ângulo CME, porque são opostos pelo vértice. Né? E como esse lado é igual a esse e esse lado aqui é igual a esse, então esses dois triângulos são congruentes. Né? Eles são congruentes. Tá? E aí você tem igualdade dos outros ângulos. Ou seja, esse ângulo B aqui vai ser igual a esse ângulozinho bem aqui. Né? Ou seja, o ângulo alfa é igual a esse ângulo aqui. Tá? Então, o ângulo alfa sendo igual a esse ângulo aqui fica interior ao ângulo BCD, tá? Que é o ângulo beta. Portanto, o alfa é menor do que beta. Tá? Demonstração bem simples. Tá? Ela tem uns detalhes em que se usa o axioma implícito do Euclides. Por exemplo, eu desafio vocês a pensar por que aqui o ponto E fica nessa posição e não, por exemplo, fica aqui embaixo? Ou por que aqui o ponto E não fica em cima dessa reta? Lembra-se que isso aí tem que ser lógica, não pode ser pela figura, assim, não, tá, aqui na figura, então tem que realmente dar um argumento lógico. Mas é simples, e isso nos prova, então, o teorema do ângulo externo. A proposição 27 do Euclides, ela se baseia no teorema do ângulo externo. Ela diz o seguinte: você tem duas retas, MN, uma transversal, né? E você tem ali o alfa ali e o beta aqui. Né? Então, se o alfa for igual ao beta, as duas retas são paralelas, ou seja, as duas retas não se interceptam. Então, como que prova isso? É muito simples. Aqui eu tenho a figura original, tá? A figura original. Vamos supor que ao prolongar essas duas retas, elas se interceptassem. Então, se elas se interceptarem, você formaria um triângulo. E esse triângulo teria um ângulo interno igual a um ângulo externo não adjacente, que é uma contradição com a proposição 16. Tá certo? Então, não pode ser. Portanto, vale esse resultado. Se alfa for igual a beta, as duas retas são paralelas. Vamos repetir aqui o 27, né? Eu recopiei ele aqui em cima. Tá? E aqui temos a proposição 28. A proposição 28 é uma versão da proposição 27. Não tem nada demais. Ela diz que se beta mais gama for igual a 180, as duas retas são paralelas. Aqui, se beta fosse igual a alfa, as duas retas eram paralelas. Mas acontece que o complemento aqui desse gama, né? O complemento desse gama, tá certo? É o alfa ali. Então, se beta mais gama for 180, né? Então o beta vai ser igual ao alfa. De modo que isso implica aquilo, e aquilo implica que M interseção N é igual a vazio. Tá? De modo que eu tenho, portanto, uma proposição equivalente. Essa é a nossa proposição 28, que nós acabamos de provar. E aí veio o axioma 5. O quinto axioma de Euclides é introduzido exatamente nesse momento. O Euclides faz a proposição 27, a proposição 28, aí em seguida diz, vamos assumir que vale o seguinte, que se tem M e N, aqui os dois ângulos alfa e beta, se M e N não se interceptam, ou seja, se M interseção N é vazio, então alfa mais beta é igual a 180. Dê uma olhada nessa proposição e no enunciado do quinto axioma.
Ó. O que é que você fez? Você passou a hipótese para a tese, a tese para a hipótese, e tem a implicação aqui. Observe que ninguém fez negação. Então, isso não é um equivalente lógico daquele. Isso simplesmente é o que a gente chama a inversa da proposição. O Euclides escreveu o axioma dele como a inversa da proposição anterior que ele tinha acabado de provar. Então, isso gerou uma enorme controvérsia na época já, porque as pessoas olhavam para aquilo e diziam assim, não, o que aconteceu aqui foi que o Euclides não conseguiu demonstrar esse enunciado aí que está como axioma 5, e colocou como axioma e foi em frente. Certamente ele não, isso foi o que aconteceu, ele não conseguiu demonstrar isso aqui como uma proposição, que é exatamente a inversa dessa, era uma coisa mais natural a ser considerada, e então ele colocou isso como axioma e continuou. E aí muita gente começou de imediato a tentar provar isso aqui como uma proposição. E essas tentativas continuaram por séculos e séculos. E já foram, vamos dizer assim, resolvidas, Foi resolvido já bem próximo da nossa época. Nós vamos chegar lá. Então, a proposição 29, ela, de Euclides, diz o seguinte: se AM é paralela a N, então alfa é igual a beta. Alfa são esses dois ângulos. Alfa aqui é esse ângulo, beta é esse ângulo. Essa proposição, ela é simplesmente uma consequência, porque, dos anteriores, porque se alfa for igual a beta, significa que beta somado com esse ângulo bem aqui, dá igual a 180. E se dá igual a 180, então as duas retas são paralelas, segundo a gente já viu. Tá certo? Uma consequência desse resultado é o teorema da soma dos ângulos internos num triângulo. Muito conhecido de todo mundo. Você tem aí um triângulo, com ângulos alfa, beta e gama, então o teorema diz que a soma desses três ângulos é 180 graus. E a prova é muito simples, você toma um triângulo, estou ali com os três ângulos, aí eu passo uma reta N pelo vértice, por esse vértice aqui, passo uma reta por esse vértice, então, paralela a M. Então, por essa proposição, como o M é paralelo a N, então esse ângulo aqui é igual a esse, por isso que já escrevi beta, esse ângulo aqui é igual a esse, por isso que já escrevi alfa. Então, alfa mais beta mais gama dá um ângulo raso, que é 180 graus. Tá bom? Então, fica bem fácil. Bem, agora nós vamos parar de seguir o Euclides e vamos dizer o que é um equivalente do quinto postulado. Então, o equivalente do quinto postulado seria uma proposição que eu estou chamando de V', que satisfaz as seguintes condições. Primeiro, o V' é um teorema na geometria gerada pelos axiomas 1, 2, 3, 4 e 5. Segundo, o 5, o axioma 5, é um teorema na geometria gerado por 1, 2, 3, 4 e 5 linhas. Ou seja, se você substituir na geometria o 5, o axioma quinto, pelo 5 linhas, que é o que eu estou chamando de equivalente, então você diria que o 5, o quinto axioma de Euclides, seria um teorema na geometria gerada por 1, 2, 3, 4 e 5 linhas. Tá? Então, essa aqui é a... Vamos botar aqui umas notações. Eu vou dizer que V' é equivalente a V, botando esse tiozinho aqui, deitado, e dizer que V' é um teorema na geometria gerada por 1, 2, 3, 4 e 5, escrevendo isso, V' pertence ao chave de 1, 2, 3, 4, 5, e é o contrário, claro, também, óbvio, o 5 seria
um teorema na geometria gerada por 1, 2, 3, 4 e 5 linhas. Então, ao longo do tempo, quando as pessoas começaram a tentar provar o quinto postulado de Euclides, uma das coisas que se fez foi achar equivalentes. Achar equivalentes para ver se chegava a um equivalente que fosse fácil de provar. Não é? Que fosse fácil de provar. Então, o primeiro equivalente é o chamado axioma de Playfair, que é a proposição que a maioria das pessoas conhece como quinto postulado de Euclides. Ela diz que por um ponto fora de uma reta pode-se traçar uma única reta paralela à reta dada. Não é? Acho que quem estudou com esse quinto axioma na escola? Olha, um monte de jeito, né? Talvez se Euclides tivesse botado esse axioma, ele não teria gerado polêmica nenhuma, porque o enunciado é simples, parece com aqueles outros, não teria havido tanto progresso que se fez em geometria. Tá? Bom, então é aquilo lá, todo mundo conhece. Portanto, eu afirmo que o quinto axioma, o 5.1, é uma proposição na geometria de Euclides. É uma proposição na geometria de Euclides. Tá? E é mesmo, porque simplesmente a existência é baseada, de fato, não é nem até o quinto axioma, basta os 4 primeiros. Com os 4 primeiros você prova a existência, tá certo? Daquela reta que passa em A e não intercepta a M. Como você faz isso? Você traça uma perpendicular aqui, traça uma perpendicular A perpendicular, você formou esse ângulo reto, então essas duas retas aqui não podem se interceptar, porque se interceptasse, formaria um triângulo que teria um ângulo externo igual ao ângulo interno, tá certo? Não adjacente. De modo que isso aí garante a existência, eu nem preciso dos 5 postulados, só preciso de 4. Mas preciso de mais coisa, eu preciso que ela seja única, né? Preciso que ela seja única. Então, vamos para a unicidade. Então, eu tenho lá aquela reta que existe, que eu obtive daqui, e aí eu suponho que tenha outra reta, N, que passa pelo ponto A, e que também é paralela à reta M. Aí eu afirmo que tal não pode acontecer. Por quê? O que é que eu fiz aqui de errado? Isso. Pelo seguinte, porque aquela reta N, ela vai formar um ângulo aqui, que é diferente desse. Esse aqui, de fato, é 90 graus. E o que aparece aqui não pode ser 90 graus, porque senão ele ficava igual àquela anterior, e ela é diferente. Então, esse ângulo aqui é menor do que 90 graus. Portanto, a soma desses dois é menor do que 180. E a soma sendo menor do que 180, significa que a interseção das duas retas ocorre. Tá? Então, isso aí me diz, então, que vale o axioma de Playfair. Agora, a gente precisa provar que na geometria onde aparece 1, 2, 3, 4 e o axioma de Playfair, que foi a que a maioria de vocês estudou na escola, aquele enunciado do quinto axioma que eu dei aqui, ele ocorre como um teorema. Então, não é muito difícil. O primeiro, eu traço MN, aí, tá certo? Aí, tenho aqueles dois ângulos, alfa e beta. Tá? Aí eu traço uma reta aqui, N', formando aqui um ângulo beta. Como é igual a esse, aí eu sei que o N' e o M não se interceptam. Tá? O N' e o M não se interceptam. Então, pelos 4 primeiros axiomas, o N' é paralela a M. Mas, pelo 5.1, que é esse que está aqui em cima, a reta N', tá certo? É a única paralela à reta M. Né? Então, a N tem que interceptar a M.
ela é única, então a outra tem que interceptar. Então, esse é o prova que o axioma de Playfair é o mesmo, e, portanto, que a geometria que vocês estudaram na escola é exatamente a mesma de Euclides, apesar do enunciado do quinto axioma ser bastante diferente. Mas até aí a coisa está bem interessante, mas eu diria até muito simples. Mas vamos a uma coisa que, para mim, a primeira vez que eu vi, achei surpreendente. É que é equivalente ao quinto axioma que a soma dos ângulos internos de um triângulo seja 180 graus. Significa o quê? Bom, a gente já sabe que na geometria euclidiana a soma dos ângulos dá 180 graus. Portanto, a gente já tem, né, que o que eu chamei ali de V2 está na geometria gerada por 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a gente precisa demonstrar o seguinte: se eu tirar o quinto axioma, colocar no lugar dele que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, então isso gera a mesma geometria euclidiana. Né? Então, como que eu faço isso? Então, eu vou mostrar isso. Eu preciso de um lema que diz o seguinte: se eu tiver na geometria de 1, 2, 3, 4 e 5, 2, não é? Tá certo? Um ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. É uma propriedade, um lema bobo, né? Que todos vocês já sabiam provar na escola. Quer dizer, porque se a soma dos três ângulos aqui dá 180, então esse ângulo externo aqui, né? Esse ângulo externo aqui, que somado com esse também dá 180, ele tem que valer a soma desses dois ângulos, alfa mais beta. Um outro lema é que na geometria que gerada por 1, 2, 3, 4 e 5, 2, dado um epsilon, por um ponto A fora da reta M, nós podemos traçar uma reta N que corta M formando um ângulo menor do que epsilon. Vamos fazer uma figura. A figura é essa aqui. Eu tenho a reta M, tenho um ponto A, e o que eu estou dizendo é que pelo ponto A eu posso traçar uma reta N que corta M, formando um ângulozinho aqui alfa, que é menor do que epsilon, onde epsilon é um número dado, tá? Positivo. Só preciso que ele seja positivo. Me dê um número positivo e eu lhe arranjo uma reta que tem essa propriedade. Tá? Observe que essa geometria, não sei se é euclidiana ainda, ela é a geometria em que tem aqui a soma dos ângulos internos 180, mas não tem no quinto postulado. Eu tirei o quinto postulado e botei esse aí. Então, eu tenho que ir com cuidado. Então, como que eu provo esse fato aí? Bom, apago um pouquinho aí, tá? E vamos fazer o seguinte. Primeiro eu baixo uma perpendicular de A até um ponto B1 aqui na M. Em seguida, eu meço AB1 e traço um segmento B1, B2 de mesmo comprimento e ligo com A. Então, formei aqui um triângulo isósceles, né? Formei um triângulo isósceles, esses dois ângulos são iguais. E como a soma dos ângulos são 180 graus, e esse aqui e esse são iguais, então o θ1 é π sobre 4. Né? Eu estou usando aí que a soma dos ângulos chamando de π ou 180, tá? Mas é π sobre 4, ou 180 sobre 4, como vocês quiserem. Eu faço agora a mesma coisa seguinte: meço o AB2, jogo para cá até um ponto B3, ligo, formei outro triângulo isósceles, não é? E agora o θ2, né? O θ2 vai ser metade do θ1, vai ser metade do θ1. E como o θ1 era igual a π sobre 4, então o θ2 é π sobre 8. Aí eu continuo fazendo a mesma brincadeira, né? Eu pego essa distância, jogo para lá, ligo, então fico θ3, θ3, e θ3 é θ2 sobre 2, θ2 eu já tinha, então dá π sobre 6. E eu continuo dessa forma, até, claro, achar um BN, tá?
e onde o θn formado vai ser π sobre 2 elevado a n mais 1. Então, acabou. Porque agora eu faço o seguinte, você me deu o epsilon, beleza. Aí eu escolho um n, de modo que π sobre 2 elevado a n mais 1 seja menor do que epsilon. E resolvido o problema. Tá bom? Ok. Aí vamos continuar. Esse aí foi o lema. Vamos mostrar agora que o 5 pertence à geometria, o quinto axioma pertence à geometria, né? Onde aparece, onde eu estou tomando 1, 2, 3, 4 e o V2. Então, primeiro, aqui eu tenho M, ponto A, eu baixo uma perpendicular, traço outra perpendicular aqui, aí eu já sei que essa reta N não intercepta a reta M. E para isso aí, só os 4 primeiros axiomas são suficientes. Aí eu traço aqui uma reta aí de linha passando por A. Tá? Ela vai formar aqui um ângulo epsilon, bem aqui. Então, pelo lema 2, existe uma reta passando por A, cortando M, segundo um ângulo, θ menor do que epsilon. Θ menor do que epsilon. Ali. Vai sair aqui do A, e vai aqui a ponto C, forma um ângulo θ, esse θ é menor do que epsilon, o epsilon foi dado. Tá? Bom, então quando ela interceptar aqui, ela vai formar um ângulozinho igual a θ. E como θ é menor do que epsilon, então você... Como θ é menor do que epsilon, então a situação vai ficar essa. Θ, epsilon, essa reta aqui entrando num triângulo pelo seu vértice. Aí nós já temos o Euclides já usava o axioma de Pasch, que se a reta entra no vértice de um triângulo, ela é obrigada a sair pelo lado oposto. Portanto, essa reta que eu tracei aqui de linha, ela intercepta a reta M. Tá bom? Ok. Então, essa é um resultado, eu acho bacana, porque é uma coisa meio inesperada. Uma coisa que parecia ser uma consequência, um teorema assim, consequente da geometria euclidiana, não é? Importante, mas uma consequência, de repente, pode ser usada como um axioma, como uma coisa mais básica para você trabalhar. Temos outro aqui, outra equivalente. É que existem 2 triângulos semelhantes não congruentes. Existem 2 triângulos semelhantes não congruentes na nossa geometria. Então, é claro que a existência de triângulos semelhantes ocorre na geometria euclidiana. Então, o que nós temos é demonstrar o contrário. Demonstrar que se existem 2 triângulos semelhantes não congruentes, eu ponho isso como axioma, que eu demonstro o quinto axioma como uma proposição. Tá? Como nós já temos vários equivalentes, basta demonstrar um deles, hein? Porque tanto faz eu demonstrar aqui o quinto axioma agora de Euclides, como demonstrar o quinto axioma que vocês aprenderam na escola, como demonstrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. É tudo igual, a mesma coisa. Bom, então, esse aqui seriam os 2 triângulos semelhantes, não congruentes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o menor deles e copiar para dentro do maior. Então, a situação fica assim. E aqui embaixo se formou um quadrilátero. Um quadrilátero, que tem vértices que tem ângulo alfa, 180 menos alfa, beta, 180 menos beta. Portanto, esse quadrilátero, a soma dos ângulos internos dele é 360. Tá? É 360. Então, na minha geometria, existe um quadrilátero cuja soma dos ângulos é 360 graus. Tem uma proposição devida a Legendre,
que diz o seguinte, essa que eu estou anunciando aí, que na geometria formada por 1, 2, 3 e 4, só os 4 primeiros axiomas, a soma dos ângulos de um triângulo é menor ou igual a 180. Ele estava doido para provar que era igual, e se ele provasse que era igual, ele estava provando um equivalente do quinto postulado, e, portanto, o quinto postulado não era postulado coisa nenhuma, como ele pensava. Não é? Tá certo? Mas ele não conseguiu provar. Ele conseguiu provar isso, que a soma dos ângulos de um triângulo é menor ou igual a 180. Tá? A outra proposição que o Legendre provou, também sobre a geometria dos 4 primeiros axiomas, é que se existir um triângulo, cuja soma dos ângulos internos é 180 graus, então a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Tá? Ele estava tentando reduzir o problema. Então, ele queria provar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo era 180 graus. Então, com essa proposição, ele reduziu o problema a provar que um triângulo, a soma dos ângulos internos era 180 graus. Nós vamos usar essas duas proposições, não é? E para fazer a demonstração. Então, para provar assim, que é suficiente provar V2, que é o das somas internas de um triângulo, já vimos que 1, 2, 3, 4 e V3 existe um paralelograma cuja soma dos ângulos internos é 360, não é? Está aqui o paralelograma. Tá? Aí eu traço a diagonal, formo 2 triângulos. Esses 2 triângulos dessa forma, a soma dos ângulos, desse aqui, não é? Mais a soma dos ângulos do outro, dá 360. São duas somas que dão 360, a soma, né? Mas acontece que cada um deles só pode ter, no máximo, 180, então, decorre que os dois têm que ter soma dos ângulos internos 180. Tá certo? Eu tenho 2 números cuja soma é 360, né? Tá certo? Cada um deles é menor ou igual a 180. Então, os dois têm que ser iguais a 180. Tá? E aí a gente conclui a validade, a gente conclui que, de fato, eu não tenho um, não, eu tenho 2 triângulos cuja soma dos ângulos é 180. E aí, por essa proposição 2, a soma dos ângulos de qualquer triângulo é 180. Mas isso é o V2. E então, temos o equivalente. Tá? Outra equivalente. Existem 2 retas equidistantes e distintas. Essa história das retas equidistantes, às vezes gera até uma confusão na escola, que para alguns alunos, reta paralela seria reta equidistante, né? De fato, eles não estão errados, mas não é bom confundir essas duas coisas, porque quando você avança, elas vão ser diferentes. É claro que na geometria euclidiana clássica, existem 2 retas equidistantes, né, distintas. Nós temos que mostrar o contrário, mostrar que o quinto axioma é provável, dá para demonstrar numa geometria em que ele foi substituído por essa afirmação, que existem 2 retas equidistantes distintas. Então, está aqui as 2 retas. Então, eu tomo o ponto O e o ponto Q. Do ponto O eu baixo uma perpendicular até o ponto P. Do ponto Q eu baixo uma perpendicular até o ponto R. Essas 2 retas são equidistantes, hein? São equidistantes. Portanto, esse PO é igual a RQ. Aí eu tomo outro ponto aqui, mas agora eu tomo o ponto em cima, S, baixo uma perpendicular aqui para baixo, T, tá? E em seguida eu traço diagonais, OS e SQ. Tá? Aí o que é que eu posso ver? Bom, eu tenho que esses 3 segmentos têm mesmo comprimento, porque as retas são equidistantes. Né? Eu tenho que comparando esse triângulo com esse, eu sei que são 2 triângulos retângulos, eu sei que essa hipotenusa é comum. Bom, a gente sempre sabe os casos de congruência para triângulos quaisquer, né? Mas para triângulo retângulo, existem uns casos de congruência especiais.
Então, um deles é exatamente esse. Tem um triângulo retângulo que tenha o mesmo cateto e a mesma hipotenusa, eles são congruentes. De modo que esses dois triângulos são congruentes, pela mesma razão, esses dois aqui são congruentes. Então, como consequência, esse ângulo alfa aqui é igual a esse ângulo alfa, o ângulo beta ali é igual ao ângulo beta, certo? E isso, o ângulo beta, e portanto alfa mais beta mais o terceiro ângulo desse triângulo OSQ, né, dá exatamente 180 graus, que dá um ângulo raso. Portanto, o triângulo OSQ é um triângulo que tem soma dos ângulos igual a 180 graus. Mas basta ter um com soma dos ângulos igual a 180 graus. Aí todos os outros têm soma dos ângulos igual a 180 graus. Então, é o V2. Tá? Bom, eu não vou provar mais nenhuma equivalência, acho que eu chamei a atenção de vocês, e vou só enunciar alguns equivalentes para vocês conhecerem. 3 pontos não colineares passam um círculo, é equivalente ao quinto postulado. Se 3 ângulos de um quadrilátero são retos, então o último também é reto. Por qualquer ponto dentro de um ângulo, podemos traçar uma reta que corta os seus dois lados. Parece uma coisa óbvia, tem um ângulo, aí eu passar uma reta que corta os dois lados. Isso é equivalente ao quinto postulado. Vale o teorema de Pitágoras, é equivalente ao quinto postulado. 2 retas paralelas a uma terceira são paralelas. A transitividade do paralelismo é equivalente ao quinto postulado. Tá? Se uma reta corta uma de 2 paralelas, então corta a outra. Também é equivalente ao quinto postulado. Tá? Então, o quinto postulado, de fato, essas proposições aí, eu diria que são as proposições mais importantes da geometria. Todas elas são equivalentes ao quinto postulado. Então, isso dá a impressão seguinte, que de uma paetada só, o Euclides colocou dentro da geometria dele todas as proposições importantes, colocando o quinto postulado, acabou. Não é? Claro que não foi assim, mas dá quase essa impressão. O mais surpreendente é que se nós tivéssemos uma geometria sem o quinto postulado, então seria uma geometria em que a soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180 graus. Seria uma geometria onde não existem triângulos semelhantes, em particular, não existe trigonometria. A trigonometria é toda baseada na semelhança de triângulos. Tá certo? É um teorema, é uma geometria onde não vale o teorema de Pitágoras. Tá? É uma trigonometria onde retas que não se interceptam passando por um ponto não são únicas. Então, eu boto um ponto aqui, uma reta, eu tenho um monte de reta passando por esse ponto aqui, que não interceptam a reta dada. Tá? E é uma geometria onde não existem retas equidistantes. Né? É uma geometria onde você pode ter um ângulo, e dentro do ângulo tem uma reta inteirinha, que não intercepta os dois lados do ângulo. Tá? E o mais surpreendente é que, na época de Gauss, século XVII, foram descobertas as geometrias em que o quinto postulado não vale. Tá? Então, essas geometrias são valiosas, são importantes e, surpreendentemente, elas são consistentes, como a geometria euclidiana, né? E mais ainda, se a gente, vamos dizer assim, a gente assume que o formato do universo é euclidiano, né?
A gente assume. A gente passa o tempo todo passando das retas. Tá? Os físicos já nos disseram que não era, né? Que a coisa mais parecida com a reta que tem no universo é o caminho percorrido pela luz. E o caminho percorrido pela luz não é retilíneo. Tá? Ele faz curvas. Então, de fato, é de esperar que a geometria que vale no universo seja uma das geometrias neoeuclidianas encontradas, né, onde todos aqueles resultados clássicos que a gente está acostumado a estar com ele na cabeça não valem. Pior ainda é que não há porquê a geometria do universo se comporte de uma forma homogênea. Ela pode ficar variando. É como se a gente tivesse uma geometria que em cada ponto ela assume um caráter diferente. Tá? E, portanto, para a gente conseguir resultados, você tem que integrar coisas, você tem que juntar pedaços, você tem que fazer um trabalho muito mais complicado do que o que a gente está acostumado no mundo euclidiano. E o pior é que isso é verdade. O pior é que isso foi feito por um aluno de Gauss, que foi o Riemann, que inventou as chamadas geometria riemanniana, que é o ponto de partida hoje em dia para quem estuda geometria e para os que usam geometria. Tá? Então, essa descoberta, portanto, abriu as portas, né, para um mundo novo e foi considerada a revolução na geometria. Tem até um livro que tem esse título, A Revolução da Geometria. Tá bom? Ok. Eu terminei aqui. Tá?